Olá pessoal, boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé. E nós estamos aqui nessa noite, não é, na nossa leitura diária. Trazei hoje um pouquinho, hoje teve culto, mas estamos aqui, não é, lendo a palavra do Senhor e comentando também a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, ok? E hoje nós estaremos lendo e comentando o capítulo 24, tá? Do livro de Gênesis. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, lendo a Tua palavra, lendo capítulo a capítulo, Senhor Deus, buscando revelação, entendimento, conhecimento da palavra. Flui em nós, Pai, o Teu Espírito. Ativa, Senhor Deus, a nossa mente. Senhor Deus, traz o rema para nós, que possamos entender, compreender, aprender, Senhor Deus, aplicar, viver a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 24, tá? Do versículo 1, ok? Até o versículo 9, nós vamos estar falando sobre Eliezer, tá certo? Eliezer, ele era um homem de confiança de Abraão, servo de Abraão. Do versículo 10 até o versículo 14, vamos falar sobre a oração, tá certo? A oração que Eliezer fez. Do versículo 15 até o versículo 32, vamos falar de Rebeca. Do versículo 33 até o versículo 49, ok? Nós vamos voltar a falar de Eliezer. Do versículo 50 até o versículo 61, vamos falar da viagem de Rebeca. E do versículo 62 até o versículo 67, falaremos sobre Isaac e Rebeca, capítulo muito extenso. Talvez não dê para a gente finalizá-lo hoje, mas vamos tentar, ok? Então a palavra do Senhor diz assim: E Abraão era velho e bem adiantado em dias. Nós lemos no capítulo anterior que Sara já tinha morrido, adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, não é? Em tudo. Abraão agora está com 140 anos de idade e, na realidade, ele viveria até 175 anos. Está em Gênesis 25, 7. Ele viveu 35 anos depois de que Isaac se casou e viveu para ver Esaú e Jacó já adultos. Os capítulos 22 a 24, por exemplo, apresentam um panorama alarmante. No capítulo 22, o filho, tá certo, de Abraão foi oferecido. No capítulo 23, Sara é colocada de lado, representando Israel, quando é posto de lado. E no capítulo 24, Abraão envia um servo para procurar uma noiva para o que tinha sido, por assim dizer, recebido de volta de entre os mortos, que seria Isaac. Então, tudo isso tipifica Cristo, né? A noiva é a igreja, não é? Isaac tipifica Cristo, aquele que voltou dos mortos, né? Voltou do sacrifício. Aleluia. Então, só recapitulando, né? Uma recapitulação rápida. No capítulo 22, o filho de Abraão foi oferecido. No capítulo 23, que é o anterior, Sara morreu, não é? Ela é colocada de lado, tá certo? Representando Israel, eu falei aqui Ismael, não foi, perdão. Representando Israel, que é colocada de lado, tá certo? Enquanto vai surgir aí a igreja, não é? Isaac representa e tipifica Cristo, tá certo? E que volta do sacrifício, tá certo? E vai
buscar a sua noiva, que é a igreja, né? Vai encontrar a noiva, que é a igreja. Aleluia. Quando passamos ao Novo Testamento, observamos algo notável e similar. 1. Rejeição e a morte de Cristo tem seu correspondente no sacrifício de Isaque. 2. O desprezo a Israel, segundo a carne, tem sua analogia na morte de Sara. 3. A chamada da igreja para ocupar uma posição alta de esposa do Cordeiro é tipificada em uma esposa para Isaque, que é Rebeca. Versículo 2. E disse Abraão a um servo dele, o mais velho da sua casa, Eliezer, aquele que ele pensava que seria o que herdaria, não é, a posição, não é, porque ele não tinha herdeiros, que era o que governava sobre tudo que possuía, e ele pede para Eliezer fazer um juramento, né? Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Eliezer, em certo sentido, é um tipo Espírito Santo, ok? Ao pôr a mão sobre a coxa do patriarca, que foi a fonte da posteridade, aponta para os descrentes futuros de Abraão, em particular, os futuros descendentes de Abraão, tá certo? Em particular para Cristo, e somente e a semente prometida, que é o juramento, ok? Era equivalente a um juramento por aquele que havia de vir, a saber, Cristo. Versículo 3 diz: Eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Estes eram os descendentes de Cão, não é? E não de Sem, sendo esta a linhagem da qual Cristo viria, de Sem. E é só através dessa linhagem, aleluia. Por isso que não dá para misturar com a linhagem de Cão. Versículo 4. Mas irás à minha terra e à terra da minha parentela, que são os descendentes de Sem, e tomarás mulher para o meu filho, um tipo de Espírito Santo, chamando os crentes a noiva de Cristo, do qual Isaque era o tipo, não é o tipo de Cristo. E o servo Eliezer respondeu a Abraão, não é? Se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, pois, o teu filho tornar a terra de onde saístes. Né? Ele pergunta, se ela não quiser vir, vou levar teu filho lá. E Abraão lhe disse, guarda-te que não faças tornar para lá meu filho. Então, olha só, de maneira nenhuma, Isaque seria levado àquela terra, em particular para onde sua futura esposa se encontrava. A terra prometida era seu lar, e a oportunidade para a tentação não deveria estar em seu caminho, não é? Então, Abraão, ele não queria que Isaque se desviasse do plano e do propósito de Deus. Aleluia. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou dizendo, versículo 7, né? A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e o tomarás mulher de lá para meu filho. Então o Senhor enviaria um anjo que procederia a Eliezer, e portanto prepararia o caminho. Versículo 8. E se a mulher não quiser seguir-te, serás livre desse juramento. Somente não faças para tornar lá meu filho. Né? As instruções são bem claras. Versículo 9. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, como tinha exigido Abraão, e lhe jurou sobre este assunto. Versículo 10. A oração. E o servo tomou 10 camelos, e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e se foi, né? O número 10 aqui representa plenitude, representa a salvação do Senhor, é uma salvação plena, pois tinha à sua disposição, ainda no versículo 10,
os bens do seu Senhor. Então, todos os bens de nosso Pai Celestial estão nas mãos do Espírito Santo, o qual Eliseu tipifica. Continuando, versículo 10 ainda. E pondo-se a caminho, chegou a Mesopotâmia, a cidade de Naor. O Espírito Santo veio à terra no dia de Pentecostes, em uma nova dimensão, da qual a Mesopotâmia era um tipo da terra. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora que as donzelas saíam para tirar água. O poço da água é um tipo de água vivente, não é água que dá vida. Observe que ele chega justamente na hora que as donzelas estão ali tirando água, tá? Chega no momento exato, como Deus prepara todas as coisas. Versículo 12. E ele disse, olha a oração, tá? Senhor Deus, ó Senhor Deus, presta atenção na oração, tá? Ó Senhor Deus, Deus és de meu senhor Abraão. Me deis, rogo-te que hoje tenha um bom encontro e faze beneficência para o meu senhor, meu senhor Abraão. Então, olha só, tudo que a gente vai fazer na vida tem que ser debaixo de oração. A gente tem que aprender isso e tem que tomar isso como regra, não é? Tem que ser debaixo de oração. Se você não orar primeiro, se você não se prostrar primeiro, se você não pedir a Deus primeiro, nada vai dar certo. Eliezer não confia em seus próprios instintos. Ele não confia na sua sabedoria. Ele não confia na sua velhice. Ele busca a direção do Senhor, sempre consciente do significado de sua viagem. Ok? Então, isso é importante demais, querido. Que a gente sempre esteja consciente das nossas limitações e que Deus precisa assumir a frente. Aleluia. Versículo 13. Eis que estou junto à fonte da água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Versículo 14 diz, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o cântaro, olha, ele faz uma prova com Deus. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro e rogo-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja que esta a quem tu determinastes para o teu servo Isaque, e nisto conhecerei que terás feito benevolência para com meu Senhor. Então ele faz uma prova de Deus. Ele diz, olha, aquela que fizer isso, aquela a quem abaixar o cântaro para eu beber e ainda se oferecer para dar de beber aos meus animais, essa vai ser a moça que o Senhor está indicando para Isaque. Ok? Então o esforço, por assim dizer, não é simples nem fácil. Os camelos bebem um montão de água. E para uma jovem tirar água suficiente para satisfazer a sede de 10 camelos, e ela o fez voluntariamente, inclusive sem lhe ser solicitado isso, teria que ser mesmo uma jovem enviada de Deus. Então, eu acho muito interessante que nos relacionamentos, né, às vezes as jovens fazem prova de Deus, e os jovens fazem prova de Deus, mas é uma prova muito simples, muito besta. Se fulano é de Deus, é o que o Senhor escolheu para mim, então ele vai fazer isso, ele vai trazer uma rosa para mim, ele vai, entendeu? Fazem provas muito bestas, entende? E na realidade é como se quisesse uma resposta lógica ali na hora. A prova que Eliezer pede a Deus da indicada é uma prova pesadíssima. Ela tinha que dar de beber água a ele, e ainda dar de beber água a 10 camelos, sem que ninguém pedisse nada. Faça a prova, querido. Faça a prova de Deus. Tá? Se aparecer um jovem, uma jovem na sua vida, faça a prova de Deus, para Deus mostrar. Diga a Deus o que aquela pessoa tem que fazer. Senhor, a minha esposa, ela fez prova a meu respeito. A minha esposa disse, Senhor, se for ele tem que fazer isso. E eu, sem saber de prova nenhuma, ia lá e fazia. E ela dizia, Deus, se for... Aí ela fez uma prova, 2 provas, 3 provas, 4 provas para provar a Deus se realmente eu era a pessoa que Deus tinha mandado para a vida dela. E tanto é que estamos aqui juntos, são
25 anos de casados. Vamos fazer agora, mês que vem, mês de abril, não é? 25 anos de casado, casamos em 1996, entende? Então, e o nosso amor tem vencido todas as dificuldades, todas as barreiras, todas as lutas. Por quê? Porque foi feito prova de Deus. Amém? Então tem que se fazer prova do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Então, versículo 15. Começa a falar de Rebeca. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. Temos a primeira menção aqui de Rebeca, que seria a esposa de Isaque, que desempenharia um papel proeminente no grande plano de Deus. Versículo 16. E a donzela era de um aspecto muito formoso, virgem, a quem varão não havia conhecido. Olha como a Bíblia ela é exata, ela é perfeita. Diz, virgem, cujo varão nenhum havia conhecido. A Bíblia é de uma tamanha precisão, tá certo? Não deixa mácula sobre Rebeca, tá? Ela desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu, tá? Então, é um tipo de igreja participando da água viva. É um tipo de igreja sendo cheia da água viva. Versículo 17. Então o servo, Eliezer, correu para ela e disse, rogo-te que me deis a beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E apressou-se a baixar o cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que acabem de beber. Ela fez exatamente a prova que Eliezer tinha pedido a Deus, tinha determinado em Deus. Então faça a prova, sabe, de certas coisas, da compra de um bem, da compra de um imóvel. Faça a prova de Deus de certas coisas. Diga, Deus, se for desse jeito, vai ser assim. Às vezes a gente quer ajudar Deus a nos dar alguma coisa. E nós não precisamos ajudar Deus a nos dar alguma coisa. Deus é todo poderoso. Então, se você vai fazer um carro, se vai comprar um carro, defina como você quer comprar o carro. Senhor, eu vou chegar lá e vou fazer dessa forma, e dessa forma, e dessa forma. E se for de Deus, o Senhor vai dar jeito. Eu me lembro que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu queria comprar um carro e eu fui então numa concessionária, levei o meu carro e eu queria um certo valor pelo meu carro. Na época eu queria pegar no meu carro 35 mil reais. E quando eu cheguei lá na concessionária, que o rapaz olhou, ele deu os 35 mil reais no carro. Aí eu ainda tinha que dar no outro carro que eu ia comprar 14 mil e eu só tinha 10. E aí eu cheguei para ele e falei com ele, conversei com ele e disse para ele, olha, eu só tenho 10 mil, como é que a gente faz com 4 mil? E eu queria que ele dividisse esses 4 mil para mim se eu precisar financiar, para o carro não ficar preso e alienado. E ele chegou e disse, não, você dá os 10 mil e eu divido 4 mil para você pagar aqui em 4 vezes de 1.000. E foi do jeito que eu queria, entende? Então, determine as coisas do jeito que você quer, tá certo? Faça prova de Deus, para saber se o negócio é realmente de Deus. Quando Deus bota a mão, querido, aleluia, você não tem dúvida nenhuma. E eu paguei o carro sem sacrifício, sem problema, sem dificuldade, porque Deus cuidou. Entende isso? Então é isso que eu quero que você aprenda também nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Faça a prova do Senhor, faça a prova com pessoas que você vai contratar, faça a prova, por exemplo, com relacionamento, faça a prova com coisas que você vai comprar, faça a prova de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Entende? Deus vai fazer do jeito que você determinar se aquilo realmente for de Deus. E foi assim que aconteceu. Rebeca fez. Sabe, a maioria dos poços naqueles dias eram abastecidos por um manancial, com uma série de degraus que levavam para baixo a água. Por conseguinte, para subir caminhando por esses degraus, levando 1 ou 2 cântaros cheios de água, não era uma tarefa fácil, ainda mais para satisfazer a sede de 10 camelos, e a jovem Rebeca fez. Versículo 20.
E ela se apressou e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os camelos dele. Novamente, é um tipo de igreja que dá água da vida ao mundo perdido. Os camelos tipificam o mundo perdido, não é? Um mundo sem Deus. E aqui a Rebeca tipifica a igreja que produz, que traz essa água da vida. Por isso que a igreja não pode ser fechada, entende? Por isso que a igreja não pode ser fechada em pandemia, porque a igreja alimenta as pessoas com a água da vida. Políticos que fecham igreja é políticos que não têm temor a Deus, sabe? Que não entendem o verdadeiro sentido da igreja, do que é igreja, do que é Deus. São pessoas totalmente incrédulas, sem base bíblica nenhuma, para fechar uma igreja numa época tão difícil como essa. Versículo 21 diz: E o homem estava maravilhado dela, e discretamente a olhava para saber se o Senhor tinha prosperado ou não a sua viagem. Ele estava maravilhado dela, significando que a olhava com muita atenção e cuidado. E aconteceu que, quando os camelos acabaram de beber, apressou-se o homem, apresentou-se o homem um pendente de ouro, uma joia para colocar na testa, tá? Que pesava meio siclo, e 2 braceletes que pesava 10 ciclos de ouro. Então, olha só, de um valor perto, tá certo? O valor perto dessas joias daria mais ou menos em torno hoje de 20 a 30 mil reais, tá certo? É equivalente a 5 mil dólares, tá certo? Esse valor, a um dólar 4 reais, a 4 ou a 5, dá entre 25 mil a 30 mil reais. Essa joia, esse pendente e esses braceletes que coloca na cabeça e nos braços, tipificam os dons do Espírito à igreja. Aleluia! Porque tudo no Velho Testamento, irmãos, tudo no Velho Testamento remete ao Novo Testamento. Tudo que acontece é verídico, mas figuradamente é sombra do que acontece no Novo Testamento. Então, esse pendente para a cabeça e esses braceletes para as mãos representam os dons do Espírito Santo para a igreja, para nós. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 23. E disse: De quem és filha, rogo-te que me digas, há na casa de teu pai lugar para nos hospedar? Então indica a pergunta que o Espírito Santo faz a todo pecador que crê em Deus. Há lugar na tua casa para me hospedar? O Espírito Santo faz esta pergunta, não é? Há lugar na tua casa para me hospedar? Aleluia! E ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. Rebeca menciona a mãe de seu pai para demonstrar que era descendente de uma esposa nascida da alta linhagem e não de uma concubina. Versículo 25. E acrescentou também: há em nossa casa palha e muita forragem e lugar para hospedarem-se. Ou seja, Rebeca respondeu: há lugar. O Espírito Santo espera a mesma resposta de todo homem e de toda mulher de Deus. Versículo 26. O homem então se inclinou e adorou ao Senhor. Adorou por quê? Porque houve resposta positiva, porque Deus honrou, porque Deus atendeu a oração. Aleluia! Aprenda a fazer isso, querido, a adorar ao Senhor. Sabe, quando Deus age, quando Ele faz na tua vida. Olha, existe uma grande diferença entre louvor e adoração. Nós louvamos pelaquilo que Deus faz e adoramos pelaquilo que Ele é. Então aqui caberia o louvor a Deus por aquilo que Ele fez e a adoração pelaquilo que Ele é, fiel. Ele honrou, aleluia, a oração do servo. Versículo 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor, me guiando o Senhor no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Aleluia! A oração de Eliezer demonstra total entrega a Deus e o entendimento de que Deus foi responsável por tudo.
Versículo 28. E a donzela correu e fez saber estas coisas em casa de sua mãe. Versículo 29. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, não é? Labão futuramente vai ser aquele que vai enganar Jacó, tá? O qual correu à fonte ao encontro daquele homem. Rebeca era uma testemunha do que ele tinha experimentado, o que trouxe outros até Eliezer. Devemos ser testemunhas também daquilo que experimentamos de Deus, do Espírito Santo. Versículo 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente, os braceletes nas mãos de sua irmã, que dizia: assim me falou aquele homem, veio a ele, e eis que ali estava, junto aos camelos, na fonte. Então, olha só, esse versículo 30, vamos dividir em duas partes. E aconteceu que quando ele viu o pendente, quem viu o pendente? Labão. E os braceletes nas mãos de sua irmã, que dizia, tá? Então, o mundo vê em nós a justiça e a santidade e os dons do Espírito que o Senhor derrama sobre nós. O pendente estava visto e os braceletes, o dom do Espírito, sabe? A justiça de Deus, a santidade de Deus nas nossas vidas. Assim me falou aquele homem e veio, esse é o testemunho, e veio a ele, e eis que ali estava junto aos camelos na fonte. A Bíblia diz que Labão viu e ouviu. O mundo tem que ver e ouvir também. Labão aqui tipifica o mundo, Rebeca tipifica a igreja, Eliezer tipifica o Espírito Santo de Deus. Versículo 31. E lhes disse: vem, bendito do Senhor, porque estás fora. Eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então, olha só, muitas pessoas querem os dons do Espírito, mas não querem dar espaço para os camelos. Quer dizer, para aquilo que eles consideram uma imposição. Mas, se nós quisermos desfrutar dos dons, temos que dar espaço para os camelos. Não adianta você só dar espaço, não é, ao Espírito, né? Não adiantava dar espaço só a Eliezer. Tinha que dar espírito também aos camelos, né? E esses camelos é justamente as imposições para que você receba dons de Deus. Por exemplo, Deus não vai dar dom a quem não tem santidade. Deus não vai dar dom a quem não tem compromisso. Entenda que existem dois tipos de dons. Existem os dons naturais, por exemplo, a pessoa nasce com o dom da oratória, ele é bom de falar. Isso não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo, isso é um dom natural. Mas o dom do Espírito Santo, por exemplo, é a capacidade, por exemplo, de discernimento, sabe? De profecia, entende? Se bem que existe profecia mentirosa, mas aí não é o dom do Espírito Santo. Aí é mentira, aí é obra do diabo, é espírito de mentira, não é dom, entende? Então Deus não vai dar dom, tá certo? Para aquelas pessoas que verdadeiramente não consideram, tá certo? Essas imposições de Deus para poder receber esse dom, compromisso, santidade, lealdade, fidelidade, entendeu? E tantas outras coisas. Versículo 32. Então o homem Eliezer veio à casa e ele, Labão, desatou os camelos e lhes deu para a forragem, a água para lavar os pés e os pés dos homens que com ele vieram, tá? Com Eliezer. Versículo 33. E puseram diante dele, de quem? De Eliezer, o que comer. Mas ele disse: não comerei, até que haja dito as minhas palavras. E ele, Labão, disse-lhe: fala. Então o jantar de bodas do cordeiro não pode começar até que a mensagem do Espírito Santo seja completada, não é? Jesus só vai voltar quando se cumprir a mensagem do Espírito Santo. Por isso, querido, que na realidade, eu creio tranquilamente num arrebatamento mais ou menos ali no começo da perseguição da igreja, tá certo? Entrando ali mais ou menos na metade da tribulação, da grande tribulação, quando verdadeiramente haverá manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, onde as pessoas
verdadeiramente o que diz na palavra, quando tiver alguém doente, chame os presbíteros, chame os pastores para impor as mãos e orar, porque o povo de Deus não vai poder ir para médico. E a gente vai ver manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Pessoas vão acreditar, pessoas vão crer, pessoas vão deixar as placas denominacionais e os homens de lado e passarem a crer em Deus, porque Ele será a única esperança nessa época de tribulação. Aleluia. Versículo 34. Então disse, eu sou servo de Abraão. Eliezer tem muito cuidado para dizer exatamente o que Abraão havia dito. Nós deveríamos também tomar muito cuidado para entregar fielmente a mensagem do Senhor e não errar ao entregá-la. E muita gente tem errado ao entregar a mensagem de Deus. Tem entregado uma mensagem do seu jeito e tem muitas vezes gerado e produzido falsas doutrinas. Aleluia. Versículo 35. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, e ele foi engrandecido e lhes deu ovelhas, vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Então, depois de Eliezer se identificar, ele promove Abraão. Isso é o que o Espírito Santo faz com Deus, não é? Coloca Deus na posição de Deus, não é? Sempre faz com respeito a Deus, o Pai, e também com Jesus, o Filho. Versículo 36, a palavra diz, aleluia, e Sara, a mulher do meu Senhor, deu à luz em sua velhice a um filho, a meu Senhor, a quem lhe deu tudo o que tem. Então, tudo era do filho, aqui mostrando que tudo é de Jesus. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habita, mas irás à casa do meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Tá? Então, Israel seria aquela esposa, mas tinha se corrompido a sua posição. A igreja toma agora o lugar de Israel, pelo menos durante a dispensação da graça, tá certo? A igreja está no lugar de Israel. Versículo 39. E eu disse, possivelmente a mulher pode não querer seguir-me. Então ele me respondeu, o Senhor em cuja presença andei, ou seja, quem ordenou a minha conduta, enviará seu anjo contigo e prosperará o teu caminho e tomarás mulher para o meu filho, da minha linhagem, da casa do meu pai. Então ele dá exatamente o recado de tudo aquilo que o Senhor mandou. E nada mais é, querido, do que a nova aliança. Agora temos a ajuda constante do Espírito Santo, ok? Que é ainda maior do que a ajuda de anjos. Versículo 41. Então serás livre do meu juramento quando tiver chegado a minha linhagem, e se não aderem a ti, livres serás do meu juramento. Cheguei eu, pois, hoje, à fonte, disse, aí ele conta o que ele falou ao Senhor, a oração que ele fez ao Senhor, meu Deus. Não é? O versículo 42, ele conta justamente o que ele experimentou, a oração que ele fez. Cheguei eu, pois, hoje, à fonte, disse, ó Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, prosperas hoje o meu caminho pelo qual eu ando. Eis que eu estou junto à fonte das águas, seja, pois, que a donzela que saí para tirar água, ao qual disser, me dê de beber, rogo-te um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe tu, e também para os meus camelos, e para os seus camelos tirarei água, essa será a mulher que destinou o Senhor para o filho do meu Senhor. Se você ler na Bíblia, Senhor, Deus está em letra maiúscula, e Senhor Abraão, não é? Senhor de Eliezer, está com letra minúscula, tá? Quando você for escrever o nome de Deus, sempre coloque com letra maiúscula. Deus com D maiúsculo é D de Deus Todo-Poderoso. Deus com D minúsculo é Satanás ou qualquer entidade ou anjo ou entidade espiritual, tá? Versículo 45 diz, e antes que eu acabasse de falar,
em meu coração, eis que Rebeca, que saía com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água. Aqui ele só está, eu não estou comentando porque ele só está contando um relato daquilo que a gente já leu anteriormente. Darei de beber, e bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei e disse, quem és, filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor, qual deu à luz a Milca. Então lhe pus um pendente sobre o rosto, sobre a face, e braceletes sobre as mãos, não é? E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me tinha guiado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós quiseres fazer benevolência e verdade ao meu senhor, me declarem isso, e se não, declarem-me também, para que eu possa ir para a direita ou para a esquerda. Versículo 50. Então Labão e Betuel responderam e disseram, do Senhor saiu isto, não podemos te falar mal ou bem. Obviamente eles reconheceram, tá certo, a mão de Deus nessa situação. Veriam mais Rebeca outra vez. Versículo 52. E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu as palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Podemos notar que Eliezer, com muita frequência, adora ao Senhor, tomando cuidado de lhe dar graça. Eu tenho assistido, não é, algumas séries turcas, e os turcos eles são muçulmanos. E eu vejo a gratidão sempre na boca dos muçulmanos por tudo aquilo que o Deus, não é, que eles consideram Deus, que é o mesmo Deus de Abraão, que eles chamam de Alá, tá certo? Por tudo aquilo que Alá faz para eles. Então, tudo eles agradecem, tudo eles falam sobre Alá, de Alá, se prostram, adoram. E eu vejo que nós fazemos muito pouco isso, nós que somos cristãos. Nós adoramos pouco a Deus, adoramos pouco a Jesus, somos muitas vezes ingratos, nos prostramos pouco, entende? Então, este tipo de conduta precisa mudar. Nós precisamos ser mais adoradores. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é só adorar de boca, mas é adorar de coração, é adorar de corpo, é adorar de mente, é adorar de todo jeito. Se prostre mais ao Senhor, se humilhe mais, reconheça mais. É uma igreja muito de pé, sabe? É uma igreja soberba, é um tipo da igreja de Laodiceia, que se acha cheia de tudo e que não precisa de Deus. Se prostre mais, ajoelhe mais, busque mais o Senhor, se humilhe mais, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua dependência de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Versículo 53. E tirou o servo taças de prata e taças de ouro e vestidos e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Não é presentes, não tem muita coisa o que falar, não é? Abraão era rico. Aleluia. Glória a Deus. Assim também são os dons espirituais da igreja, não é? Devido a Cristo. Esses dons também são muitos sobre a igreja. Aleluia. Versículo 54. Então comeram, beberam ele e os varões que vieram com ele, e dormiram. E levantando-se pela madrugada, Eliezer disse, deixai-me ir a meu senhor. Ou seja, pediu permissão para partir. Então responderam seu irmão e sua mãe, espere a donzela conosco pelo menos 10 dias, e depois ela irá. E ele lhe disse, não me detenham, porque o Senhor prosperou o meu caminho. Me deixem partir para que eu volte a meu Senhor. Conhecedor da urgência e da sua missão, Eliezer estava preocupado em empreender a viagem. E é interessante quando você entende que Labão é o mundo, como Labão tenta impedir a igreja de ir a Cristo, não é? Ele tenta retardar a ida de Rebeca a Isaque.
Rebeca tipifica a igreja, Labão tipifica o mundo, né? O mundo que engana, não é? Por isso que ele engana Jacó. Então ele inventa um artifício e diz, olha, você vai na frente, daqui a 10 dias ela vai. E eles já tinham dado a palavra lá na frente que liberaria a Rebeca, que tinham entendido que Deus, que tudo que tinha acontecido era a mão de Deus. Mas na realidade, o mundo sempre tenta impedir a igreja de ir além. E nessa pandemia, com essas normas, esses decretos desses prefeitos e governadores, eles justamente têm tentado impedir São Mundo e têm tentado impedir a igreja de ir a Cristo. Ok? Versículo 57. Eles disseram então, chamaremos a donzela e lhes perguntaremos. Observe que a decisão, que o mundo não consegue prender. Por mais que o mundo tente prender a igreja, mas a decisão é sempre nossa. É sempre nossa. E chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este homem? Esta é a pergunta que o Espírito Santo faz a todos que fazem parte da igreja. Entende? A mim, a você, a todos. Você é noiva de Cristo ou não é? Você quer ir com ele ou não quer ir? Você quer deixar o mundo? Para você se tornar igreja, você tem que deixar o mundo. Ela estava deixando a sua família e, como já disse anteriormente, ela jamais voltaria de novo para aquela terra. Na realidade, querido, quando você sai do mundo e vai à direção de Cristo, você jamais deveria voltar de novo para o mundo. Você jamais deveria voltar para a lama. Você jamais deveria voltar para os porcos. Você jamais deveria voltar, sabe, para o vômito. Não. Você deveria ir sempre no caminho de Cristo. Então é essa a pergunta. Ela estava deixando sua família e, como já tinha dito, jamais voltaria a vê-los. Quando vamos para junto de Cristo, nós com efeito também temos que deixar o mundo para trás. Nossa resposta deve ser tão rápida como foi a resposta de Rebeca. Ela nem pensou. Versículo 59. Então, sim, ainda no 58 diz, e ela respondeu, sim, eu irei, não pensou duas vezes. Então deixaram ir a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e lhes disseram, ó minha irmã, seja tu mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta de seus inimigos. Poucos se davam conta de que números assombrosos que apresentavam, de fato, essa descendência, seriam números como as areias do mar e as estrelas do céu. Aleluia! Tanto da parte de Israel, como da parte também da igreja do Senhor, de Cristo. Versículo 61. Levantou-se então Rebeca com suas donzelas e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E aquele servo tomou Rebeca e se foi. Olha só, além disso, devemos seguir o Espírito com toda a sua direção e sempre sem exceção alguma. Ele nos guiará a Cristo. O Espírito Santo nos guia a Cristo. Era a função de Eliezer guiar Rebeca, a igreja, até Isaac, que é Cristo, tipifica Cristo. Versículo 62, estamos terminando. Aleluia. Isaac e Rebeca. Ora, vinha Isaac do poço de Beer-Lahai-Roi. O nome desse poço significa o vidente que me vê, aquele que me vê, porque ele habitava na terra do sul. Tinha saído Isaac a orar no campo. Olha onde Isaac estava, orando, pedindo também a Deus para que Eliezer fosse bem sucedido. Aleluia. A hora da tarde, e já elevando os seus olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Enquanto ele estava em oração, ele por acaso olhou para cima, e eis que viu a caravana de camelos que se aproximava. Eis que diz o versículo. Versículo 64. Rebeca também elevou os olhos e viu Isaque, e desceu do camelo. Olha só, Rebeca, ela se coloca em uma posição, tá certo? De humildade perante Isaque. A igreja precisa descer. A igreja, o Senhor não pode estar embaixo, a igreja nas alturas, não é?
Isaac estava embaixo e Rebeca no camelo, então Rebeca desceu, aleluia, desceu, ficou na posição dela. Provavelmente Rebeca era menor do que Isaac, tá certo? Isaac tipifica o Senhor, Rebeca a igreja, aleluia, glória a Deus. E Rebeca desceu do camelo. Versículo 65, porque tinha perguntado ao servo Eliezer, quem é este homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo tinha respondido, este é o meu senhor. Ela então tomou o véu e se cobriu. Olha só, o Senhor arrumou este matrimônio, e todos os matrimônios que ele arruma são como devem ser. Rebeca era formosa, uma virgem, e sobretudo ela era da vontade do Senhor para Isaac. Então deixa eu falar uma coisa para você, é assim também que Deus preparou, ou tem preparado, ou deseja preparar uma jovem para você e um jovem para você, tá certo? É Deus que preparou. Olha só, o Senhor arrumou este matrimônio, e todos os matrimônios é o Senhor que arruma, sabe? Deixe Deus arrumar um matrimônio para você, deixe Deus arrumar o seu esposo, deixe Deus arrumar a sua esposa, deixe Deus preparar as coisas, ande na vontade do Senhor, na direção do Senhor, faça a prova de Deus, que você vai ver que você vai ser bem sucedido. Sabe, irmãos, já falei o meu testemunho aqui, são 25 anos de casamento, sabe? E como Deus tem cuidado da gente, e como Deus usou de misericórdia no ano de 2019, não levou a minha esposa, não me deixou sozinho para enfrentar esta pandemia e esta barra que nós temos vivido nesse ano de 2020, no ano de 2021. Sabe, é muito bom tê-la do meu lado, ter Deus comigo primeiramente, depois ter minha esposa. Entende? Mas por quê? Porque foi um matrimônio que Deus arrumou. Aleluia! Quando é um matrimônio que Deus arruma, querido, ele é para sempre. Quando é um matrimônio que Deus não arruma, querido, se acaba com 1 ano, se acaba com 2 anos. Eu me lembro uma vez, eu encontrei um amigo e esse amigo ele tinha casado e ele tinha se separado e eu disse, mas rapaz, por que você se separou da sua esposa? Você não sabe que a palavra do Senhor diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa? E ele disse, você falou algo de verdade, aquilo que Deus uniu, só que não foi Deus que me uniu a ela, foi eu, foi os motivos errados, foi desejo carnal, fiz tudo fora da direção de Deus, fora do padrão de Deus, o casamento era troncho, nossa vida era troncha e terminou e acabou, porque não foi Deus que uniu, não foi Deus que construiu. Se bem que eu acredito que Deus pode restaurar casamentos, mesmo começando errado, Deus pode fazer acontecer. Mas o meu pastor, eu tinha um pastor, querido, que ele dizia o seguinte, para os homens ele dizia o seguinte, cuidado, você acha que está namorando com a princesa e depois que casa descobre que está namorando com a égua da princesa. Você pensa que está namorando com o príncipe, para a moça, e quando você casa descobre que você casou com o cavalo do príncipe. Aí é coice a vida todinha. Preste atenção, uma coisa é Deus te dar uma princesa, uma coisa é Deus te dar um príncipe, outra coisa é o Senhor simplesmente precisar fazer um milagre e transformar um cavalo em príncipe e transformar uma égua em princesa. Deus faz, querido, mas para isso acontecer, você sofre bastante, entende? Você já tem levado muito coice na vida. Você já tem sofrido bastante. Deus faz milagre. Deus conserta o que está troncho. Eu não tenho dúvida disso. Mas acredite, você vai sofrer muito comparado com alguém que está recebendo um príncipe e uma princesa do Senhor. Amém? Foi assim que recebeu Isaac, uma princesa. Aleluia. Versículo 66. Então o servo contou a Isaac todas as coisas que tinha feito, toda a história. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe. Sara tomou Rebeca, para sua mãe Sara, para a tenda da sua mãe, né? Porque Sara já tinha morrido. E tomou Rebeca por mulher e a amou-a. E assim foi consolado Isaac depois da morte de sua mãe. Eu devo ter pulado algum trecho aqui.
Cadê? Deixa eu ver. Versículo 25, né? Eu falei muita coisa. Porque tinha perguntado ao servo, quem é este homem que vem pelo campo? Versículo 65, ao nosso encontro, e o servo tinha respondido a este, meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Então o servo contou a Isaque, é isso mesmo. Isaque trouxe para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou Rebeca por mulher e a amou. E assim foi consolado Isaque depois da morte da sua mãe. Naqueles dias a cerimônia de matrimônio era primitiva. Consistia somente em tomar a mulher como noiva ante testemunhas. A palavra morte foi adicionada daqui, tá certo? O estudo da Bíblia diz que, no versículo 67 diz, Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e o consolou Rebeca por mulher, e amou, e assim foi consolado Isaque depois da morte da sua mãe. Então, o estudo da Bíblia fala que essa palavra morte, tá certo? Ela não consta nos originais da Bíblia, tá certo? Ela não consta nos originais da Bíblia, foi consolado somente, tá? Ele diz o seguinte, a palavra morte foi adicionada pelos tradutores, não estava no texto original. É como se o Espírito Santo não concluísse este belo e contente relato que nota uma tristeza, ou seja, o consolo de Sara para com Isaque seria para sempre, tá certo? Ok? É algo para sempre, tá? Ok? Então, assim foi consolado Isaque depois da morte da sua mãe. Ok, irmãos? Nós estamos terminando aqui o capítulo 24, tá certo? Do livro de Gênesis. Eu queria só abrir Gênesis 24 para eu ver aqui na tradução de Jerusalém como termina esse versículo 67, né? Que me colocou aqui uma pulga atrás da orelha, tá? Então eu quero ver aqui. Isso, o último versículo 67, como termina. Do mesmo jeito, tá? Que este verso aqui é o mais próximo essa palavra aqui é mais próxima dos originais e é muito parecida com essa Bíblia, é idêntica à Bíblia que eu estou lendo. O servo contou a Isaque todas as coisas, versículo 66. Isaque introduziu Rebeca na tenda da sua mãe Sara. Ele a tomou e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. E Isaque se consolou da morte da sua mãe, não é? Então, também está, essa palavra morte também está aqui na Bíblia de Jerusalém, mas o autor diz que esta palavra morte, tá certo? Não consta. Foi um acrescento, porque foi acrescentado para dar sentido ao texto, tá? Então, o texto deveria ir, Isaque trouxe para a tenda da sua mãe e tomou Rebeca por mulher e amou-a, e assim foi consolado Isaque, tá? Consolado por Rebeca, ok? Consolado eternamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, tá certo? Terminamos hoje mais um capítulo e amanhã estaremos de volta, lendo a palavra de Deus, meditando e aprendendo. Que Deus abençoe você, tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.